No episódio anterior, o Kim virou o novo dono da Quimera. E agora estão atrás do verdadeiro inimigo do tutorial. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Prota fala que a Quimera é criada ao combinar vários monstros. Quem ele acha que a criou? Hagan fica se perguntando quem será que é o verdadeiro chefe da ilha então. Prota vai indo embora dizendo que se eles quiserem lutar contra ele, podem vir. A decisão é deles. Stung fica perguntando o que eles deveriam fazer. Hagan diz que vão apenas observar. Vão seguindo o caminho. O segurante já fica tudo com medo. Hagan nervoso, dizendo que não sabia que tinha uma passagem secreta tão grande aqui embaixo. Prota fala que ninguém sabia dessa informação no quinto tutorial. Era aqui que aquele cara estava se escondendo. Uma mensagem aparece dizendo que o Kim entrou no salão do quarto-chefe. Prota pergunta se ele está dormindo aí. O criador de quimeras. Um novo chefe atualizado. O criador de quimeras fala que isso é uma coisa inédita. Depois dele ganhar a quimera, ele não traiu os jogadores e veio atrás dele. Diz que Hagan parece ser um descendente de Zeus, deixando ele brabo quando diz que ele é um mestiço. Hagan pergunta quem ele pensa que é pra estar chamando ele de mestiço. Quem é esse lixo? Prota diz que ele é um mago negro. Shield, um ranker que desapareceu há muito tempo. Hagan fica nervoso, dizendo que Shield era o examinador do andar 50. Fica pensativo, dizendo que ouviu falar dele antes. Uma pessoa que usou centenas de jogadores como cobaias de teste e criou várias quimeras ao combinar vários monstros. Prota manda o Hagan não ficar com medo, já que o criador de quimeras perdeu para o jogador de forma humilhante. E por causa da quebra de regras, ele perdeu a maior parte dos seus poderes. Foi por causa desse evento que ele foi condenado a ficar criando os chefes de todos os tutoriais por 1000 anos. Mas mesmo depois de passar os 1000 anos, ele não conseguiu recuperar os poderes. Pergunta se o Shield consegue se lembrar desses olhos. Shield fica surpreso e fica puto liberando sua mana, perguntando onde ele conseguiu esses olhos e se ele é parente do Wukong. Hagan fica com medo, perguntando se o Kim não disse que ele tinha perdido a maioria dos poderes. Prota diz que essa é a força dele mais fraco. Se ele tivesse com todos os poderes, não iam aguentar o primeiro ataque. Prota pergunta por que o Shield está bravinho, já que era ele mesmo que pegava os participantes e fazia os experimentos, mesmo sendo o examinador de teste. Shield fica bravinho, mandando responder suas perguntas e começa a preparar a futura namorada de vocês. Prota fala que não veio aqui para satisfazer curiosos, e veio aqui porque não pode deixar desgraçados como ele vivo. Hagan sem entender nada no meio da batalha, manda todos começarem a se preparar. A batalha começa, não dá pra ver muito, mas começou aí, em algum lugar tá começando. É figurante batendo não sei em que, outro cortando os mamões pra comer depois. Prota diz que em 100 anos essas quimeras iam subir a torre, fazendo um desastre. Mas parece que o Shield ainda não conseguiu terminar a pesquisa. Graças ao time de Hagan, as coisas ficaram mais fáceis pra ele. Shield já invoca um caixão negro, dizendo que ninguém consegue escapar desse caixão quando ficam presos dentro dele. Pode ter perdido seus poderes, mas nunca perderia para um mero participante do tutorial. Quando ia terminar seu discurso, o caixão dele começa a rachar. Prota já faz pedacinhos do caixão. O braço do homem fica com as veias saltando. Shield fica nervoso, dizendo que esse é o braço da punheta. Mentira, ele não disse isso, mas ele queria. Pergunta qual é a relação do Kim com o Olimpo, o jogador-chave na batalha contra os gigantes. Um filho de Zeus, Hércules, aquele que não hesitava em punir o mal. O Prota começa a usar suas habilidades de gigantificação. Por sua vitalidade ser muito baixa, só consegue usar de uma forma parcial. Prota, que isso, hein? Fica irritado, dizendo que mesmo depois de comer o coração de um gigante, ainda tem seus limites. Shield fica igual mulher de TPM, dizendo que vai ouvir a resposta dele depois de rasgá-lo. E mesmo que seja um descendente direto do Olimpo, todos ainda são uns moleques. Prota começa a preparar um soco. Shield já usa o caixão negro triplo. Prota com apenas um soco quebra facilmente. Shield fala que isso é bom. Ele não pode morrer fácil assim. Ainda tem muitas coisas que quer perguntar. Usa sua habilidade vizinha fofoqueira, quer dizer, presas venenosas. Hércules mandou o Kim pegar a gigantificação, mas se ele não conseguisse controlar ela com perfeição, podia desistir de derrotar o criador de quimeras, porque mesmo ele tendo perdido todos os seus poderes e exilado, o Shield ainda é perigoso. Os outros deuses ficaram perguntando se isso não era um plano muito arriscado. Prota continua socando as presas venenosas. Shield fica nervoso dizendo que isso é impossível, mesmo que ele seja um descendente de Hércules. Quebrar aquilo tudo com força pura é surreal. Dessa vez ele usa outra habilidade, parede de espinho, dizendo que essa é sua maior habilidade de defesa. Quando ia fazer seu discurso, dizendo que a mão do Kim ia quebrar, a parede já começa a rachar. Cagado de medo, se perguntando quem é esse desgraçado.
A parede continua rachando. Shield continua tentando usar sua magia para deixar a barreira em pé. Fica nervoso falando que agora ele parou. Deve estar cansado. E quando ia fazer seu discurso de novo, dizendo que a mão do Kim deve ter quebrado, Prota já vem com a mão no pescoço dele. Joga ele na parede para ajudar com as dores nas costas. Shield já dá um sorriso dizendo que ajudou muito. Prota começa a fazer uma massagem facial com os punhos fechados. O plano era o seguinte: se o Kim não conseguisse os olhos de cinza e nem a gigantificação, não deveria nem tentar lutar contra o criador de Quimera. Mas se ele conseguisse as duas habilidades, deveria sem dúvidas derrotá-lo. Hércules pergunta de Wukong se ele não queria acrescentar nada, já que foi ele quem derrotou o criador de Quimera no andar 50. Wukong fala que não precisa dizer nada. Se ele tiver os olhos de cinza, vai conseguir ver tudo. Prota continua a massagem até agora. Shield fala que não importa o quanto ele tente, ele não vai morrer, já que é imortal. Prota fala que ele é tão persistente quanto ouviu falar. Um corpo fortificado para ser mais forte que o metal através de 1000 anos de experimentos. A quimera imortal. Mas um corpo costurado sempre vai deixar suas marcas. Prota fala que desde que tem esses olhos, vai conseguir ver tudo. Ativa seus olhos de cinza e começa a ver as marcas de costura. E só para começar, arranca um braço fora. Shield já fica nervoso falando que isso é impossível. O Prota arranca mais um braço. Shield começa a pedir para parar. Prota pergunta como assim? Ele não pode ter esquecido quantas pessoas ele rasgou em pedaços. Conversando com os deuses, fala que se derrotar o Surultra para obter os olhos de cinza e conseguir a gigantificação ao consumir o coração de gigante, um cara inacreditável vai nascer. Prota derrota o criador de quimeras, conseguindo uma conquista impossível. Fica pensativo, dizendo que não esperava ele ser essa pessoa que ia ser inacreditável. Pelo fato dele ser considerado um chefe, a recompensa dele vai ser tão boa quanto a do Surultra. Subiu alguns níveis e até conseguiu subir um pouco a taxa da estrela matadora dos céus. Com ela em 5%, ele ganha um ponto em cada atributo. Quando ela chegar em 100%, ele vai conseguir 20 pontos em cada atributo. Os figurantes ficam perguntando por que as quimeras começaram a colapsar do nada. Prota manda eles não se preocuparem, o chefe já morreu, então elas não podem mais se levantar. Paladin fica perguntando se alguém se machucou. A Yoshi acaba se ferindo, a Gun fica pensativo, aí fica nervosinho do nada. Yoshi começa a receber sua cura. A Gun fala que vai terminar de resolver as coisas e chama o Kim dizendo que precisa falar com ele. Diz que não vai perguntar quem ele é ou o que ele veio fazer, mas por causa da decisão dele, uma pessoa acabou se ferindo. Pergunta se ele realmente precisava matar o criador de quimeras. Ele poderia ter simplesmente passado um tutorial matando a quimera. Prota diz que normalmente sim. A Gun fala que ele poderia ter conseguido o maior recorde de todos, mesmo sem ter feito isso. O quão longe ele precisa ir para ficar satisfeito? Ou espera que todos os companheiros dele morram para ficar satisfeito? Prota fica se perguntando quão longe ele precisa ir. Os deuses do outro mundo fora da torre, para conseguir matar apenas um. Incontáveis ranks morreram. E nem mesmo sabe quantos desses desgraçados existem. E por isso precisa ficar mais forte indefinidamente. Precisa purificar as partes podres desse mundo para ele ficar mais forte também. Prota fala que não sabe, já que Ragan está buscando companheiros para fazer um time, para ficar ao seu lado, por isso não estava procurando um time agora, porque eles não podem trilhar o mesmo caminho que ele. Ragan pensativo fica dizendo que os companheiros dele devem ser poderosos, que poderão encarar os perigos juntos. Em que caminho Kim pretende andar? Prota manda ele esquecer a ideia de chamá-lo para o time. Se ele entrar, algo assim pode acontecer de novo. E agora que já falaram sobre isso, pergunta por quanto tempo o administrador esteve esperando aí. A Gun fica nervoso se perguntando o que um dos melhores auto-ranks está fazendo aqui. Começa a se apresentar dizendo que é do Olimpo. Prota manda o administrador aceitar a apresentação do Ragan. Ele não tem nada a ver com aquilo. O administrador muito puto, falando que só de lembrar o trabalho que vai ter por causa daqueles desgraçados faz ele querer ir arrancar a baba do próprio Zeus. Além disso, vai ter que ouvir novas reclamações. O contrato com o criador de quimeras era de 1000 anos, mas ele acabou morrendo antes que pudesse preparar o próximo chefe. E graças a um certo alguém, o tutorial vai ficar congelado por um tempo. Prota pergunta se ele só veio reclamar, pede logo sua recompensa. O administrador diz que o Ken é muito ansioso. Como ele vai usar sua recompensa só cabe a ele. E proteger essa coisa também vai ser tarefa dele. Ele ganhou um cristal divino das trevas. Como ainda não foi refinado, precisa de um artesão para liberar todo o seu poder. O cristal divino das trevas, ou mais conhecido como fragmento do elmo de Hades, era um dos itens mais fortes do Olimpo. O material necessário para criar esse item é o cristal divino das trevas. Esse era um dos itens que o Kim queria obter depois de voltar, mas não esperava que seria tão rápido assim. Ele já sabe onde está o cristal divino do mar,
O único que vai faltar é o fragmento do trovão. Fala que conseguir os cristais vai ser antes do que ele tinha previsto. O administrador diz que agora vai transportar todos para a torre e essa vai ser a última vez que encontra o Kim. Pergunta se ele não vai fazer as mesmas coisas na torre também, né? Pro tá com um sorriso na cara, diz que não tem certeza de nada. O administrador fala que o que ele acabou de ganhar pode causar ainda mais confusão. Mas se ele vai causar confusão de qualquer forma, pode não ser tão ruim se o Kim virar a onda que vai fazer a torre tremer. Prota ficou em primeiro lugar com uma diferença significativa, ganhando um ovo desconhecido. Chega no primeiro andar dizendo que ganhou as recompensas enquanto estava sendo transportado. Fica se perguntando o que será que foi que ganhou. Fica perguntando que diabos é esse ovo sem nome. Todos chegam na área externa do primeiro andar. Os figurantes da torre ficam se perguntando como assim os novatos. Ainda faltava muito tempo para o tutorial acabar. Os jogadores de muitas guildas devem ter vindo aqui para tentar recrutar os novos jogadores. Hagan olhando algumas pessoas, diz que o Olimpo também está, consegue ver alguns rostos conhecidos. Pergunta se o Kim realmente não quer se juntar à sua guilda. Prota fala que não tem nenhuma intenção. Hagan diz que não fica surpreso, já que o Kim quer fazer o próprio grupo, mas ainda assim vai manter sua promessa. E pergunta sobre o que o administrador estava falando. O que aconteceu entre ele e o Olimpo. O Prota fala que o Olimpo que o Hagan conhece deve ser justo, que usa os poderes para manter a ordem dentro da torre. Mas se ele quiser descobrir toda a verdade, terá que fazer isso sozinho, já que ele não acreditaria mesmo se contasse. Hagan vê do Kim embora, manda ele se registrar como jogador para poder manter contato e pede para ele tomar cuidado com os chacais. Uma pessoa se aproxima dizendo que é Gemenon do Olimpo veio saudar o filho do grande linhagem. Hagan fala que eles são seguidores de Ares, manda mandar suas saudações para ele. Agamenon diz que a linhagem é mais importante que tudo e foi ordenado não levar nenhuma mensagem do Hagan até ele encontrar a mãe dele de sangue. O senhor Ares não vê interesse em crianças sem mãe, pede para o Hagan não ficar bravinho. Ele já deve estar ciente da personalidade do Lorde Ares. Linhagem é algo que se cria, espere que ele tenha sua própria família. Hagan pensativo fala que está sendo subestimado pelo Ares, mas se mexer com um dos seus homens, a sua relação com o Olimpo vai ficar complicada. Fala que vai perdoá-los pelo que falaram, apelidados de chacais. São aquelas pessoas que desistiram de subir para o próximo nível e ao invés disso ficam atacando e roubando novos jogadores. As presas favoritas dele eram jogadores que não faziam parte de nenhuma guilda, chamando a época em que novos jogadores chegam de colheita. Prota andando pela floresta diz que está sendo seguido por umas 20 pessoas, não precisam nem usar seus olhos de cinza, dizendo que os chacais são alvos perfeitos para testar a invisibilidade. O capitão dos chacais, Payato, fala que o tutorial acabou muito rápido, então vai ter vários jogadores com itens bons. Alguns figurantes ficam dizendo que deveriam sair daqui, aquele cara parece estranho. Pataio fica assustado. Quando vai dizer que o Kim desapareceu, alguns começam a ser cortados no meio. A batalha começa, com os figurantes apanhando do lado e o Kim cortando do outro. Pataio assustado, perguntando se isso é uma habilidade ilusória. Os figurantes ficam dizendo para seu capitão que precisam recuar. Pataio fica se perguntando quem diabos é esse cara. Ele não era uma isca, mas sim uma espada. Prota já pega ele pelo pescoço e decide ajudar ele a deitar. Pataio cagado de medo, dizendo que esse cara deve ser um jogador de andares superiores, enviado para matá-los, mas ele deveria ter uma penalidade por interferir em andares mais baixos. Prota manda ninguém pensar em fugir. Tem algumas coisas para perguntar, e desde que respondo com sinceridade, vai matá-los de uma forma rápida. Pataio começa a gritar para os seus subordinados atacarem. O Prota começa a cortar a mão dele, dizendo que se é assim que ele quer, então é assim que vai ser. Continua de onde parou. Pergunta se ele sabe onde o cara chamado Muon está. Pataio fica perguntando como ele sabe esse nome. Prota fica com um sorrisinho na cara, falando que conseguiu na primeira mosca, no meio da região central. Prota dando aquela descansada. Fala que a coisa boa de voltar no tempo foi que teve sorte de conseguir as informações que queria. Então vai poder ficar baianando bastante tempo por aí. Fica se perguntando que tipo de mundo eles estão vivendo agora. Mas já está bom de ser sentimental. A invisibilidade funcionou em chacais, mas não é perfeito como é o de Hades. Sua habilidade não é boa o bastante e pode ser porque ainda não foi refinado. Se o poder desse fragmento puder ser amplificado, a invisibilidade será o de menos. Não sabe quais são os limites dessa coisa, mas o primeiro passo é refiná-lo. O motivo por qual Zeus conseguiu virar o rei do Olimpo
era porque ele tinha um fragmento do relâmpago e Hades lutava usando o fragmento da invisibilidade. Esses foram objetos que permitiram o Olimpo atual existir. Só tem uma pessoa que consegue refinar isso. Vai poder ver ele pela primeira vez depois de um bom tempo. O Prota assina sua carteira de trabalho e começa a andar pelo local, falando que fica por aqui. E é difícil achar aquele lugar sem saber a localização exata. Na sua frente já aparece um pidão pedindo alguns pontos, falando que seus filhos estão passando fome. Prota, como é humilde, diz que não quer ver o filho de ninguém sofrendo, então vai indo embora. O pidão coloca a faca nas costas do Kim, mandando ele passar tudo que tem. Prota, poucas ideias, já taca ele no chão. Já aparecem alguns figurantes. O Prota é muito humilde, ajuda a curar a dor na perna do careca. Os outros dois que estavam com dor no braço também ficam curados com um sorriso na cara. Prota fala que finalmente conseguiu achar. Assim que entra no local, fala que está tão quente que parece uma sauna. O ferreiro já aparece falando que o Kim não parece ser dessa área. Prota fala que veio no lugar certo. Aqui não é uma oficina. O ferreiro fala que se ele quiser comprar esses lixos, pode ir em frente. A espada que o Prota pega é uma espada mal feita, sem fio, não corta nem pão. Fala que ele não parece ser talentoso, estraga tudo, deixando o ferreiro brabo quando diz que o nome dele é Vulcaro, que já pergunta quem foi que enviou ele aqui. Prota manda o Vulcaro não ficar na defensiva, ele é um novo jogador. Vulcaro pensativo diz que o número que mostra é o maior andar que a pessoa chegou, então ele não deve estar mentindo. Prota pensativo diz que se tivesse chamado pelo nome verdadeiro, aquele martelo teria voado na sua cara. Prota mostrando o cristal, fala que veio aqui porque queria fazer um item. O cara pede para olhar o cristal divino mais de perto, fica nervoso dizendo que é um cristal não refinado. Prota pergunta se ele consegue refinar isso, já que conseguiu em uma recompensa no tutorial. O cara fica sem acreditar, mas fala que pensando melhor, o tutorial deveria estar acontecendo ainda. Pergunta quantos dias ele levou para terminá-lo. Prota diz que terminaram em 5 dias. E ficou em primeiro lugar. O cara diz que o melhor que pode fazer é refiná-lo. Se usar qualquer material barato, pode acabar danificando. Então ele vai precisar de um bom material para lidar com o poder do cristal. E pergunta se ele vai mesmo deixar isso aqui, depois de ver o estado desse lugar. Prota fala que sim, ele não é ruim em ler expressões faciais. Se o Vulcaro quisesse o cristal, teria visto ganância em seus olhos. Mas ao invés disso, ele parece estar bem animado. E também não acha que ele vai quebrar o cristal. A espada que o Kim estava segurando tinha um balanceamento perfeito, algo que só um ferreiro habilidoso conseguiria fazer. Prota fala que ele pode quebrar o fio de uma arma e fazer um punhal horrível. Mas é difícil se livrar de velhos hábitos. Ele esqueceu de estragar o equilíbrio da espada. Vulcaro começa a rir, dizendo que ele é um cara interessante. E acabou.